Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa, sou professora de língua portuguesa e literatura e hoje daremos início à nossa primeira aula de literatura. Nesse momento, convém que aprendamos ou retomemos conceitos importantes do fazer literário. Vamos lá? O que é literatura? Bem, literatura é a arte através da palavra. É a técnica de compor textos escritos em prosa ou em verso, com criatividade e originalidade. Podemos falar sobre questões simples da vida, mas quando utilizamos uma linguagem meio elaborada, valorizada, a palavra adquire valor artístico, criando assim um mundo poético ou ficcional. Da mesma forma que o artista plástico, por exemplo, utiliza a tinta, o pincel para executar a sua obra e assim externar sua percepção de mundo, suas emoções, seus sentimentos, suas ideias, sua vivência, o artista da literatura utiliza a palavra. E por que estudar literatura? A literatura tem função social muito importante, pois é um instrumento de comunicação e a expressão do ser humano e da vida, e porque retrata épocas, retrata costumes, retrata ideias. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamento do ser humano ao longo dos tempos. E a partir dos exemplos extraídos através das obras, ajuda-nos a refletir sobre nós mesmos. A concepção de mundo e a maneira de expressar a realidade variam de acordo com a época. Cada época tem um estilo próprio, que são conjuntos de características semelhantes que se refletem no comportamento das pessoas, nos costumes e na arte. A isso nós chamamos de estilo de época ou escola literária. Sempre que estudamos literatura, nós estudamos literatura do nosso país e a literatura dos nossos colonizadores. Os primeiros registros literários portugueses foi a partir do século XII. Assim, a primeira escola literária portuguesa chamou-se trovadorismo. Porque naquela época os poemas eles eram cantados, eles eram trovados. A segunda escola literária portuguesa chamou-se humanismo. Depois veio o classicismo. Até nesse momento, as escolas literárias só ocorreram em Portugal. No Brasil, só ocorrerá a primeira escola literária a partir da colonização portuguesa no Brasil. Na verdade, a primeira obra literária brasileira relevante foi a Carta de Pero Vaz de Caminha a Del Rey de Portugal, falando sobre as terras brasileiras. Essa é considerada a primeira obra literária brasileira. Então, a primeira escola literária brasileira chamou-se quinhentismo. Depois nós tivemos o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo. Mas em outras aulas nós vamos estudar cada escola especificamente com todas as suas características, ok? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os gêneros literários. O texto literário se organiza em gêneros literários. Os textos literários são divididos em dois grupos, textos em verso e textos em prosa. Os textos em verso são os poemas, aqueles que são formados por versos e divididos em estrofes. Os textos em prosa são aqueles constituídos em linha reta, organizados em frases, parágrafos, capítulos, partes e etc. Os textos literários se organizam em gêneros literários. Nós temos o gênero lírico, nós temos o gênero narrativo, nós temos o gênero épico e nós temos o gênero dramático. O gênero lírico recebeu esse nome porque os poemas na Idade Média eles eram cantados e acompanhados por um instrumento chamado lira. Por isso, o gênero lírico. A principal característica do gênero lírico é a predominância de sentimentos e emoções. O escritor revela o seu mundo interior, o seu mundo próprio de pensar, de sentir e de interpretar o mundo através do eu lírico, ou seja, quando o poeta expressa sentimentos que realmente não sentiu,
tratando-se então não de seu real, mas de um eu poético ou eu lírico. Gênero épico, também chamado de epopeia. Que é isso? Bom, são longas narrativas em versos que contam a história de um povo, suas glórias, seus feitos heróicos e onde há a exaltação de grandes heróis. Os mais famosos são a Ilíada e Odisseia de Homero, aquela que conta a ida de Aquiles a Troia. A gente tem também os Lusíadas, do poeta português Luís Vaz de Camões, que fala sobre as grandes navegações do povo português. Nós também temos o gênero narrativo, no qual uma história narrada é contada. Representando os principais gêneros narrativos, a gente tem o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. O romance trata-se de uma narrativa longa, geralmente estruturada em capítulos, compondo-se por vários personagens, onde há vários conflitos. E a novela são episódios realizados de forma interrupta e dinâmica. Os espaços são bem delimitados e o enredo corrobora-se para o desfecho da narrativa e para a solução de variados conflitos. Já o conto caracteriza-se por uma narrativa curta, envolvendo poucos personagens, onde o enredo gira em torno de apenas um conflito que se resolve em pouco tempo. Já a crônica compõe-se de um texto curto, retratando fatos corriqueiros ligados à vida cotidiana, envolvendo aspectos políticos, esportivos ou artísticos. Já a fábula é composta por personagens, animais, possui um cunho pedagógico, visando transmitir noções relacionadas à moral e à ética humana. Sua estrutura é simples e de curta duração. E para finalizar, nós temos o gênero dramático. O que é isso? O gênero dramático são textos que foram feitos para serem encenados. Assim, nós temos os atores que fazem o papel das personagens. O gênero dramático expõe o conflito dos homens e seu mundo, as manifestações da miséria humana. Os textos que são produzidos com o intuito de serem dramatizados pertencem ao gênero dramático. Então é isso, pessoal. Agora desenvolveremos uma atividade e até a próxima aula. Tchau!